Saudações, saudações corintianas, fala fiel! Começamos aqui esse boletim de mercado da bola dançando cúmbia, porque a gente vai falar do Tevez, do rolo dele lá na Argentina com o Boca Juniors, mas antes vamos falar das notícias que dependem do Corinthians, né? O Gustavo aparentemente está mesmo de saída para o futebol sul-coreano, reportagem do Rodrigo Vessone no site do Meu Timão, contando aí que a expectativa da diretoria do Corinthians é nessa semana fechar a venda do Gustavo. As conversas avançaram com o clube sul-coreano chamado Jeonbuk Hyundai Motors. A gente já tinha noticiado, né, aqui mesmo no canal, aquela proposta de 2,5 milhões de euros, que dá quase 14 milhões de reais. Na verdade, pelo contrato de empréstimo do Gustavo do Corinthians para o Internacional, o Internacional é obrigado a vender se chegar a uma proposta de pelo menos 3 milhões de euros. Mas o Internacional também deve estar precisando ali fazer sua graninha, é capaz mesmo que ceda aí por um valor um pouco abaixo. E aí, o que o Internacional ganha nisso? O Corinthians, quando emprestou o Gustavo para o Internacional, cedeu 15% dos direitos econômicos, ficou com outros 30% e o restante está dividido entre os antigos clubes do Gustavo, 35% com o Criciúma e 20% com o Tabuão. Pelo menos são as últimas informações que a imprensa recebeu aí dos clubes envolvidos nessa fatia de pizza, nesse monte de fatia de pizza aí que virou o Gustavo. A outra saída do Corinthians já é de uns dias atrás, né? Na verdade, a informação do Carlos Augusto. Carlos Augusto está de saída do Corinthians, muito provavelmente. E aí, assim, o empresário dele deixou isso praticamente claro numa entrevista para o Globoesporte.com, né? Tem um clube na Itália, que é uma nova sensação lá em termos financeiros, porque foi comprado pelo magnata, pelo bilionário Silvio Berlusconi, ex-sogro do Alexandre Pato, inclusive, que está querendo investir, contratar jovens jogadores, talentos, e o Carlos Augusto entrou nessa lista de jogadores de possíveis reforços, né? E o próprio empresário do Carlos, né, falou sobre a possibilidade dele ir para o Monza. E aí se liga na fala do empresário, praticamente confirmando, né, que vai sair. Berlusconi comprou o Monza para colocá-lo na elite do futebol italiano e europeu. Adriano Galliani, que está à frente da diretoria de futebol desse clube, é uma lenda na Itália. Ele sabe montar uma equipe de sucesso e sabe que o Carlos é o perfil perfeito para o futebol europeu. Carlos trará retorno técnico e financeiro. Ou seja, praticamente anunciou que vai vender, né? E aí vale uma informação aqui, né? A janela de transferências, ela se abre no próximo mês de setembro. Então o Carlos, que ainda está integrado no elenco do Corinthians, Carlos foi titular nas duas últimas partidas do Corinthians antes da paralisação, titular com o Thiago Nunes. Ele segue no elenco do Corinthians pelo menos até setembro, quando aí sim o clube deve formalizar a saída de seu jovem lateral esquerdo, ficando só com Sid Clay e Lucas Piton, né? Já tá bom demais também dois laterais, convenhamos. E aí o Tevez, né? O que rolou com o Tevez? A gente noticiou aqui nos últimos dias aquele áudio, aquela entrevista do Tevez para uma rádio argentina falando que ele cogita sim se aposentar no Corinthians ou no West Ham da Inglaterra, depois que acabar o contrato dele com o Boca Juniors. Ele estava falando isso se referindo a 2021, porque ele tinha topado renovar por mais 6 meses, ou seja, agora nesse segundo semestre de 2020, o seu contrato com o Boca Juniors, inclusive falando que ia doar o salário para uma ONG lá na Argentina, muito legal. O que não achou legal foi o pessoal da alta cúpula do Boca Juniors. Eles não aceitaram essa possibilidade de uma renovação de 6 meses. Eles fizeram uma contraproposta de 1 ano, pelo menos 1 aninho, para você renovar e continuar com a gente. E aí, o que o Tevez falou? Não. Saiu uma notícia nessa segunda-feira, também começo de semana lá no Olé, informando que o Tevez recusou essa contraproposta do Boca Juniors. E aí, meus amigos, existe uma coisa muito importante nessa história. A história de, Tevez volta pro Corinthians. Mas aí seria uma coisa só para 2021. O contrato vigente do Tevez acaba amanhã, acaba nessa terça-feira, acaba no dia 30 de junho. É o último dia do contrato vigente dele hoje com o Boca Juniors. E a relação com o Boca vai além de uma recusa de proposta, de contraproposta. Tá rolando até um barraquinho já nas redes sociais. O Patrão Bermudes, que é um ídolo lá no Boca Juniors, ex-jogador e hoje faz parte ali da diretoria do Boca Juniors, ele soltou essa no Twitter. Claro que nós, como todos os torcedores do Boca, esperamos a renovação do Tevez. É um ídolo importante esportivamente. O que não podemos é aceitar o oportunismo político e que mintam à torcida e aos sócios que amam o clube. Ele diz isso porque existe lá na Argentina um papo já há alguns meses
de que o Tevez estaria planejando virar presidente do Boca Juniors quando se aposentasse, né? E aí o Tevez estaria fazendo um populismo com um contrato curtinho, vendendo salário, não sei o que. Essa é a leitura dos dirigentes do Boca Juniors. Então o Corinthians fica aí, né, de longe, acompanhando, de olho, para ver como fica essa situação do Tevez. Se existia a possibilidade dele voltar em 2021, agora essa possibilidade existe para 2020, né? E vale lembrar que a camisa 10 do Corinthians está vaga desde a venda do Pedrinho. Saudações corintianas, se inscreve no canal, clica no sininho, clica também no joinha para fortalecer esse vídeo e até a próxima. Vai Corinthians!